E hoje nós vamos estar dando continuidade à matéria fruto do Espírito. Diga comigo, fruto do Espírito. Amém? E o fruto do Espírito é o quê? É a manifestação visível de um poder invisível que habita dentro de nós. Amém? Vamos repetir. O fruto do Espírito é a manifestação invisível do poder que habita dentro de nós. Amém? Então nós temos a capacidade de revelar os frutos do Espírito, porque já está dentro de nós. Amém? É um poder sobrenatural que está dentro de nós. E quando nós manifestamos o fruto do Espírito, nós vamos manifestar essas ações. Amém? Lá em Gálatas 5:22 é o texto base dessa matéria. Lá nós temos todos os frutos do Espírito. Amém? Lá tem todos os frutos listados, como também tem as obras da carne, que já foi estudado também aqui nessa matéria. Amém? E o fruto que nós vamos estar dando continuidade hoje, que nós vamos estar vendo hoje, é a fidelidade. Diga comigo, fidelidade. É um fruto do Espírito. Amém? Então lá na tua apostila, na página 9, eu gostaria que você abrisse. Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu gostaria que quem não está com a apostila, que cedesse ou se juntasse com alguém que não tem, por gentileza. Bia pode juntar aqui com as meninas, pai pode juntar com o irmão. Gostaria que todos acompanhassem pela apostila. Você que está nos acompanhando online, no site da igreja, amém, na atesdeigreja.com, você tem disponível lá todas as aulas, como também essa apostila está disponível lá, amém? Então, você que quiser ser edificado, vai lá no site, baixa essas aulas, assiste às aulas, imprime a apostila que você vai ser poderosamente abençoado, amém? Então, o fruto do Espírito, fidelidade, é a palavra originada no grego, que significa pistes, amém? Fidelidade significa fidedigno, digno de confiança, lealdade, constantemente firme, imóvel. Também tem a ver com honestidade. Ou seja, fidelidade é a confiabilidade e fidedignidade que torna uma pessoa totalmente confiável e cujas palavras podemos aceitar completamente. Amém? Fidelidade é uma pessoa que é digna de confiança. Amém? Você é digno de confiança? Deus pode confiar em você. As pessoas podem confiar em você. Aquilo que você fala, você é fiel para cumprir. Existe uma música que diz assim: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não é assim? Pronto. Esse fruto do Espírito que está dentro de nós a partir de hoje vamos cantar. Sim, eu sou fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Eu sou fiel, eu sou fiel. Amém? Fidelidade é o caráter de alguém confiável. Amém? Fidelidade, diga assim, fidelidade é um atributo do próprio Deus. E assim como Ele é, nós somos. Então, se Deus é fiel, se tu bota um adesivozinho lá no teu carro, Deus é fiel, você também precisa ser fiel, amém? Porque você está testemunhando um atributo de Deus que também está em você, amém? Eu, certa vez, ouvi o testemunho de uma ministra muito conhecida,
que ela tinha um costume, e ela já é uma pessoa madura espiritualmente, amém? Ela não era um neófita, não era uma nova convertida, uma pessoa de muitos anos do evangelho. Mas sabe aqueles carrapichos? Quando a gente vem para o evangelho, mas a gente não deixa Deus vir tirar? Tem? A gente vai deixando. Então essa irmã, mesmo no evangelho, mesmo tendo o conhecimento da palavra, ela tinha uma maniazinha de se comprometer com as coisas, se comprometer com as pessoas e não cumprir. Tipo, um exemplo, ela marcava com as pessoas: oi, quarta-feira eu vou estar aí na sua casa, vai passar uma tarde, tomar um chazinho, vai compartilhar da palavra, estarei lá, viu? E essa irmã foi deixando esse costume de assumir compromissos que ela mesma muitas vezes não podia cumprir. Amém? E isso foi se tornando um hábito, algo que ela deixou assim, que ela não dava muita importância. Assumia compromissos com as pessoas, ou muitas vezes assumia compromissos dentro da igreja, nos departamentos. Irmã, não se preocupe não, que a partir de hoje eu fico responsável para lavar os banheiros da igreja. Na hora se comprometeu, mas quando chegar a hora de botar em prática, aí a gente faz o corpinho mole. Então o que foi que aconteceu? Durante muito tempo, o Senhor veio tratando com ela para que ela ajustasse essa área na vida dela. E Deus usou pessoas, e Deus usou a palavra, e Deus usou de todas as formas, mas aquela irmã não deu ouvido. E uma irmã madura espiritualmente. E depois de um tempo, ela recebeu um diagnóstico de que ela estava com um câncer na língua. Que ela foi acometida com um câncer na língua. E ela entendendo sobre cura divina, ela entendendo sobre o que Jesus conquistou na cruz, que Jesus levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e ela buscando ao Senhor, questionando ao Senhor em momentos de oração, em momentos de busca. Senhor, eu sei que o Senhor não coloca doenças sobre nós, eu sei que o Senhor não coloca enfermidade, Senhor. Mas para a enfermidade vir na nossa vida só tem dois meios. Ou eu permitir, ou isso é um ataque do diabo. E ela orando, até que chegou a revelação daquilo para ela. E em sonho o Senhor tratou com ela, que aquilo tinha acontecido com a vida dela porque ela deu uma legalidade. Ela deu uma legalidade por não ser fiel no falar, naquilo que ela falava. Amém? E ela precisou fazer todo aquele tratamento para retirar o câncer, mas infelizmente ela perdeu uma parte da língua dela. E aquela irmã testemunhando, quando a gente sabe que quando a língua não está completa, compromete a fala, compromete a dicção. E quando ela fala, a gente percebe a dicção dela comprometida, a fala dela comprometida. Ela não ficou muda, ela perdeu parte da língua, ela consegue falar. Mas a fala dela é comprometida porque faltou aquele pedaço. Mas ela entendeu que ela deu uma legalidade, ela entendeu que ela não era nenhuma criança, então que aquilo foi cobrado dela. Amém? Por quê? Porque aquilo foi cobrado dela, porque houve uma legalidade. Nós estudamos um fruto do Espírito chamado longanimidade. E nós vimos esse atributo em Deus. Não quer dizer que se eu estou cometendo, se tem uma área na minha vida que eu estou errando, quer dizer que amanhã vai vir juízo, vai vir castigo sobre a minha vida. Não, não é assim. Deus ele é paciente, Deus ele é longânimo, né? Um exemplo é o quê? Noé. Quanto tempo Noé passou construindo a arca? Uma média de 120 anos. Enquanto aquela arca estava sendo construída, aquelas pessoas estavam sendo avisadas. Vai vir juízo, vai vir dilúvio sobre a terra. E as pessoas, ao invés de se arrepender, ficavam caçoando de Noé. Não é assim? Até que chegou o dilúvio. Amém?
Então Deus, Ele sempre nos avisa. Amém? Desde 2000 anos atrás, desde quando Jesus morreu naquela cruz, Ele disse: eu vou preparar lugar, mas eu virei outra vez e eu vou voltar. E haverá um tempo em que será derramada a ira de Deus sobre a iniquidade, sobre a impiedade. Há 2000 anos que está sendo avisado, sim ou não? Amém? Então veja a paciência de Deus como é longa, como Ele é longânimo, como Ele é paciente, amém? Mas nós precisamos fazer a nossa parte, amém? Essa matéria, fruto do Espírito, ela mexe muito com o nosso caráter, amém? Ela mexe muito, mexe também com a nossa carne, porque ela vai tratar de áreas nossas que precisam de ajuste, amém? Mas a Bíblia diz que ao filho que ama Deus, corrige. E Deus também poda a árvore para que ela dê mais frutos, amém? Então isso é o amor de Deus para conosco, amém? Deus está nos podando para que nós possamos dar cada vez mais frutos, amém? Aleluia! Então, como nós vimos, a fidelidade ela é um atributo de Deus, amém? A fidelidade ela também tem a ver com integridade de caráter, ou seja, é a característica de uma pessoa íntegra. Uma pessoa fiel é uma pessoa que ela tem uma característica de ser incorruptível, de ser pura, de ser íntegro, de ser inocente. O que é o contrário de fidelidade? Infidelidade, traição. É muito comum a gente ver esse exemplo no adultério, na quebra da aliança do casamento, não é assim? Porque adultério é isso, é a transgressão da regra da fidelidade dentro do casamento, dentro do matrimônio, amém? Mas infidelidade, ela não só existe dentro do âmbito conjugal, amém? Infidelidade, primeiro, ela acontece para com Deus, amém? Eu não vou ser infiel, eu não vou trair meu esposo se primeiro eu não trair a Deus. Amém? Eu estou primeiro traindo os princípios, eu estou primeiro traindo a Deus. Amém? Traindo a confiança que o Senhor teve em mim, traindo aquilo que Jesus fez por mim. Amém? Então, antes de eu trair o próximo, eu estou traindo Deus primeiro. Amém? Então, nós precisamos ser fiéis a Deus. Se nós temos um bom relacionamento com Deus, naturalmente nós vamos ter um relacionamento bom com o nosso próximo. Porque se nós amamos a Deus, nós vamos naturalmente amar o nosso próximo. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Se eu amo meu próximo, isso é uma característica de que eu amo a Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Fidelidade também tem a ver com caráter, com a característica de alguém que é digno de confiança. Digno de confiança. As pessoas podem confiar no que eu digo. As pessoas podem confiar no meu caráter. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios 25. Provérbios, capítulo 25. Aleluia. Obrigada, Jesus. Provérbios, capítulo 25, versículo 19. Vai dizer assim: como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Você já passou pela experiência de mastigar uma comida com um dente mole dentro da boca? Não é algo que a qualquer momento você pode
engolir aquele dente. Você não pode confiar naquele dente mole. Amém? É isso que esse versículo está dizendo. Da mesma forma, você andar com o pé deslocado, com o pé machucado. Você não tem confiança de dar passos firmes. Então, esse versículo vai dizer exatamente isso. Que é desconfortável confiar em uma pessoa que ela é infiel, que ela não é leal. Amém? E no estudo desse versículo, os hebreus também costumavam muito dizer isso com os egípcios, com o Egito, com o faraó. Por quê? Eles eram pessoas que adoravam outros deuses, eles eram pessoas que não tinham temor ao Senhor, mas querendo ou não, eles precisavam exercer neles uma certa confiança, porque eles se tornaram escravos no Egito. Amém? Então, confiando, desconfiando, eles precisavam confiar nos egípcios. Amém? Por quê? É complicado você confiar em alguém que não tem o caráter de Deus. Amém? Se a pessoa não tiver o amor de Deus dentro dela, você não consegue confiar que ela está querendo o seu bem. De alguém que passou a vida toda só fazendo mal e em um momento ela fazendo algo bom. Um exemplo, um governo que só faz mal para a população, que nunca fez nada pela população, de uma hora para outra chega com um remédio que é a salvação da população. Se é que você me entende. Amém? Então esse versículo fala disso. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Você está sendo abençoado, meu irmão, por essa palavra. Aleluia. Aleluia. Então, a fidelidade faz parte do nosso caráter, é o caráter do cristão. A fidelidade é um dever de todo cristão. Amém? Abre lá a Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim: Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então, ser fiel e não temer nem mesmo a morte é um dever de todo o cristão. Amém? Aleluia. Vai lá para 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira Coríntios, capítulo 4. Oh, aleluia. Todos acharam? Segundo 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Vai dizer assim: Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Aleluia. Nós precisamos ser achados fiéis. Amém? Pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vai lá para Tito, capítulo 2. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Na sua Bíblia tem Tito? Tem, toda ela tem. Escondidinha aí, mas tem.
Tito está depois de Timóteo, tá? Tito, capítulo 2, versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Então nós precisamos ser conhecidos como pessoas fiéis. Amém? Porque isso glorifica ao Senhor. Amém? A coisa mais triste que tem é quando um cristão não carrega as características do seu pai e dá um mau testemunho de pessoas infiéis. Amém? Nós precisamos ser fiéis em tudo. Fiéis nos relacionamentos. Amém? Fiéis no nosso trabalho. Amém? Nós precisamos ser aqueles servos fiéis. Ah, mas meu patrão é ruim. Mas o amor de Deus que está dentro de você te dá a condição para você ser um bom funcionário, independente se o seu patrão é uma pessoa ruim ou boa. Porque dentro de você tem a capacidade de fazer isso, porque é o amor de Deus, que ama até quem não merece. Amém? E a fidelidade é a fé em ação. É a fé no campo de batalha. É isso que a fidelidade é. Amém? Então a gente vai ver um exemplo de servos fiéis. Abre lá a tua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. Versículo 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. Versículo 17. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Amém? Esse versículo aqui, ele está parafraseando algo que vai acontecer quando nós recebermos o galardão, amém? Tudo que nós estamos fazendo aqui nessa terra, toda a obra que nós estamos fazendo para o Senhor aqui nessa terra, nós vamos prestar conta, amém? Então, as coisas dessa terra para o Senhor são pouco. Então, quando chegar lá, nós vamos prestar conta, vamos receber os galardões e Ele vai nos colocar no muito. Amém? Então, nós precisamos ser fiéis aqui nessa terra durante toda a nossa vida. Não só por um espaço de tempo, não só por eu fui fiel, eu servi ao Senhor por um tempo, depois deixei para lá. Não. É fiel até a morte, como nós vimos ali em Apocalipse. Fiel por toda a vida. Amém? Para que quando nós chegamos lá, nós venhamos a receber a nossa promoção. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Abre lá em Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 21.
E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe seu senhor: bem está, bom servo fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheci-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que me é com juros. Tirar-lhe-ei, pois, o talento e dá ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, esse servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. A todos o Senhor vai repartir dons. A todos o Senhor vai entregar talentos. A cada um conforme a sua capacidade. Vai ter aquele que tem capacidade para granjear 5 e conseguir mais. Mas também vai ter aquele que tem capacidade de 1. E ele precisa ser fiel com aquele 1 talento. Porque não existe inútil no corpo do Senhor. Todos têm capacidade e habilidade dada por Deus. Amém? Se você acha, mas eu não sei fazer nada, isso é uma mentira, isso é um engano de Satanás. Porque dentro de você tem habilidades e capacidades dadas pelo próprio Deus. Amém? Você é a imagem e semelhança do próprio Deus. Dentro de você tem uma pessoa habilidosa, cheias de ferramentas exclusivas. Você é único. Amém? Deus te fez único. Então, dentro de você tem capacidade para fazer coisas no reino. Amém? E como nós vimos aqui, aquele servo inútil, negligente, infiel, que não fez nada para o reino, como nós acabamos de ver aqui, onde ele vai ser lançado? Nas trevas. Amém? Não pense que porque nós herdamos a salvação já está tudo certo. Não, existe um trabalho, existe uma labuta, existe vidas para nós alcançarmos através do reino. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Nós precisamos ser fiéis nas coisas poucas. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Amém? E também, nós como cristãos, nós temos a responsabilidade de sermos pessoas fiéis nas finanças. Amém? Você reconhece que todo o dinheiro que chega na sua mão é o Senhor quem te dá? É o Senhor quem dá saúde a você para você levantar todos os dias? É o Senhor quem te dá sabedoria para você desenvolver o teu trabalho todos os dias? É o Senhor quem te dá o fôlego para você respirar? Amém? Então você é mordomo simplesmente dos recursos do reino. Tudo que chega em sua mão não é a força do seu braço. É a capacidade e a habilidade de Deus que faz chegar até a sua mão com um propósito. Amém? Então você precisa ser fiel nessa área também. Porque você vai prestar conta também a papai. Amém? Então abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 16. Vamos ver um texto aqui bem interessante. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Amém? Então, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos dizimar,
Nós sabemos já sobre dízimo, nós já entendemos que isso é uma ordenança do Senhor. Isso também é uma maneira de honrar o Senhor pelo todo que chega em nossas mãos, amém? Ele poderia dizer, ei, me dê os 90% e fique só com os 10%. Mas ele pediu e pedisse que nós dessemos o mínimo, 10%. Amém? Isso é o mínimo, amém? Mas você pode dar mais se você sentir no coração. Não por tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, amém? Se você não sente alegria em dizimar e ofertar, você ainda não entendeu o princípio de dizimar e ofertar. Porque quando você entender, você vai ficar com expectativa. Quando tiver essa oportunidade de dizimar e ofertar, amém? Aleluia! O que Jesus fez por nós não tem preço, não tem dinheiro que pague, amém? Deus não precisa do nosso dinheiro. Na verdade, quem precisa de dinheiro somos nós, amém? Boleto se paga como? Com dinheiro, amém? Então, quem precisa de dinheiro somos nós. Nós precisamos de recursos para financiar a obra do reino e também para termos as nossas necessidades supridas, amém? Para nos movimentarmos numa vida natural. Existe coisa mais natural do que estar em banco, pagando conta, pagando boleto? Então, isso é algo natural, isso é algo que nós necessitamos fazer aqui nessa terra. Mas para que nós tenhamos uma vida financeira abençoada, nós precisamos ser fiéis aos princípios. Amém? Aleluia. Muitas pessoas dizem assim, não, mas eu não vou dar dinheiro à igreja, não vou dar dinheiro a pastor, minha vida financeira já é abençoada. Será mesmo? Porque não adianta você ganhar 10 mil e gastar 5 mil comprando medicamento para curar uma doença. Isso não é sabedoria, amém? Amém? Se você investe na vida de pessoas, a Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia e pão para alimento. Ou seja, o dinheiro que chega em nossa parte, uma parte é pão e outra parte é semente. Amém? Então, se a gente comer a semente, como é que a gente vai poder semear? Amém? Então, semear é um princípio da oferta. E não tem nada a ver com dízimo, amém? Semear, você vai plantar e você vai colher a 30, 60 e 100 por um. Amém? Aleluia. E no reino de Deus, matemática, 2 mais 2 são quanto? 4. Mas no reino de Deus, 2 mais 2 pode ser 5 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão. Depende daquilo que está no seu coração. Amém? Eu quero chegar no nível de poder dar 1 milhão de dízimo. Só de dízimo. Porque se eu der 1 milhão de dízimo, 10%, imagine quanto eu vou estar ganhando. Amém? Eu não sei se você conhece uma marca de creme dental chamada Colgate. Conhece? É uma marca que é conhecida mundialmente, amém? E a sigla Colgate são a referência de 3 livros da Bíblia. Como é? Colossenses, Coríntios, Gálatas e Tessalonicenses. O fundador da Colgate colocou esse nome para homenagear a palavra. E ele entendeu tanto o princípio de dízimo, de finanças, de oferta, que ele simplesmente vive com 10% de tudo que ele ganha. E os 90% ele investe no reino. Amém? Eu quero chegar nesse nível. Amém? Mas começa com como a gente viu, seja fiel no pouco. Se chegou 10 reais em minha mão, eu preciso ser fiel com 10 reais. Amém? Aleluia. Isso, se chegou 10 reais em minha mão, eu preciso ser fiel com os 10 reais. Eu vou terminar. Eu preciso ser fiel com os 10 reais. Se o meu dízimo de 10 reais é 1 real, eu vou dar com alegria. Ainda tem como ofertar fora do dízimo. E aqueles restantes vai ser abençoado. Aqueles 9 reais vai ser abençoado. Amém? Aleluia.
Quantas histórias a gente vê aí de pessoas que investiram R$10 e com aqueles R$10 elas enriqueceram. Então Deus, o maior interessado em nos fazer enriquecer é o Senhor. E se você tiver os princípios da palavra bem arraigados no seu coração, eu tenho certeza que você não vai, a sua intenção de ficar milionário não é para ostentar. Eu tenho certeza que vai ser para abençoar vidas. Amém? Aleluia. Dinheiro na mão de um traficante vira droga. Amém? Mas dinheiro na mão de um cristão vai virar recursos para o reino, para abençoar vidas e para expandir o reino. Amém? Deus não tem problema com dinheiro. Lá no céu tem recursos ilimitados. Lá no céu tem um auxílio vitalício disponível, que você saca pela fé. Amém? A gente precisa tirar a nossa mentalidade das coisas dessa terra. A gente precisa tirar a nossa mentalidade da dependência de natural. Dependa de Deus. Dependa dele, dos recursos dele, que são ilimitados, meu irmão. Deus alimentou 3 milhões de pessoas no deserto, que naturalmente não se tinha de onde tirar suprimento para aquele povo. Mas Deus não deixou faltar nada para eles. E Ele é fiel, amém? Ele se mantém fiel, Ele não muda, isso é um atributo dele. Assim como Ele foi fiel, se mantém fiel. Pode estudar a história do povo hebreu, pode estudar a história do povo israelense. Até hoje não existe um israelita que seja pobre. Porque eles entenderam da bênção que está sobre eles. E nós, como povo de Deus, precisamos deixar de ser religiosos nessa área e entender que dinheiro não é algo sujo. Amém? O dinheiro ele foi criado por Deus, mas precisa ser usado com pessoas com caráter formado, com caráter em Deus, para saber ser fiel, como nós vimos aqui na finança. Amém? Pode? Isso. Amém. Amém, amém. Então nós vimos a fidelidade, que é uma obrigação nossa. Amém. Nós vamos ver a fidelidade no ministério. Abre lá a tua Bíblia em 1 Timóteo. Sabia que você é um ministro? Você é um ministro da palavra? Olha para o teu irmão e diga assim: você é um ministro da reconciliação. Reconciliar os pecadores com o mundo é o meu e o seu papel. 1 Timóteo, capítulo 1. Reconciliar os pecadores com Deus, é isso mesmo. 1 Timóteo, capítulo 1. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Amém? Paulo foi encontrado fiel pelo Senhor Jesus, a ponto do Senhor colocar ele no ministério. Amém? Como nós vimos agora em Lucas, como nós vimos em Mateus, Jesus, Deus conta com os fiéis. Amém? Deus designa homens que considerem fiéis para o ministério. Paulo foi considerado fiel por Jesus, por isso Deus confiou tão grande obra em suas mãos. Paulo também recomendou a Timóteo que instruísse homens fiéis para ensinar a outros, demonstrando a importância da fidelidade como um atributo de um servo de Cristo. Amém? Isso é um atributo que todo ministro precisa ter, é a fidelidade. Amém? E uma fidelidade constantemente, como nós vimos o significado. Você precisa estar constantemente fiel.
Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus, Ele galardoa os fiéis. Amém? Você quer galardão? Vá lá para Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28. Capítulo 28 de Provérbios, versículo 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Então, nós encerramos essa parte de fidelidade. Amém? Você está sendo abençoado, querido? Aleluia. Obrigada, Senhor. Você tem promessa do Senhor na tua vida? Ele é fiel. Abre lá em Lamentações, capítulo 3. Capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Aleluia. Deus é fiel. Se Ele tem promessas na sua vida, Ele é fiel para cumprir a palavra. Amém? Deus cumpre o que prometeu. Amém? Deus tem um caráter de alguém que você pode confiar. Amém? E Ele espera a mesma coisa de você. Nós estamos crescendo, amém? Amém? Você crê? Nós estamos crescendo. Existem áreas na nossa vida que nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos buscando a perfeição. Então, nós não devemos nos condenar, porque nós não chegamos em níveis em que nós estamos vendo que a palavra ainda não me mudou, amém? A palavra está disponível para mudar, mas nós precisamos abrir o nosso coração, ter um coração humilde, para que o Senhor possa mudar, amém? Você crê que crescer dói? Crescer dói, as adolescentes vão saber explicar bem direitinho isso. Então, muitas pessoas, infelizmente, não vão querer passar pela dor do crescimento. E espiritualmente falando, isso acontece. Tem pessoas que querem se tornar infantis naquela área ali e não quer comprometimento. Amém? Mas Deus, Ele conta com os fiéis. Deus, Ele espera que nós busquemos um aperfeiçoamento e um crescimento nele. Amém? Porque quanto mais aperfeiçoado na palavra nós estivermos, menos nós vamos errar, menos nós vamos ser enganados. Amém? E mais nós vamos ter discernimento nas coisas espirituais. Amém? Então eu quero e espero que você também queira aprender e manifestar esse fruto que já está dentro. Amém? Então vamos dar um início, né, em mais um fruto, que é a mansidão. Aí na tua apostila ainda. Mansidão, no grego, praotes, que é alguém gentil, moderado, submisso. Amém? Você é submisso? Você é submisso às autoridades? Filho, você é submisso a seu pai e a sua mãe?
Esposa, você é submissa ao marido? Amém? Então, mansidão não é aquela pessoa, ai, mas fulano é tão manso. Não, mansidão não tem nada a ver com, como é que eu posso dizer? Como? Não, com temperamento. Mansidão é a disposição do coração. Amém? Então, continuando na apostila. Em seu uso na Bíblia, não consiste só no comportamento externo das pessoas, nem ainda suas relações para com o próximo, tampouco sua mera disposição natural. Antes é uma entretecida graça da alma e cujos exercícios são primeiramente para com Deus. É o temperamento de espírito no qual aceitamos os seus procedimentos para conosco como bons e, portanto, sem disputar ou sem resistir. Ou seja, é o temperamento de alguém que é manso, ou seja, que recebe as instruções do Senhor sem resistir e sem disputar. Amém? Deus dá uma ordenança, a pessoa, sim, senhor, vou agora. Como Abraão. Deus pediu Isaac a Abraão. E Abraão foi tão manso, foi tão obediente, que ele estava disposto a entregar o seu filho Isaac. Amém? Sem resistir e sem disputar com Deus. Continuando. Os mansos não são violentos, ruidosos ou agressivos. Isso aqui também tem a ver com comportamento. Eles não brigam, não discutem, não contendem. Não gostam de argumentar ou gabar-se. Todavia, mansidão não deve ser confundida com timidez, vergonha ou fraqueza. Amém? Timidez não tem nada a ver com mansidão. Amém? Você pode ser uma pessoa mansa e mesmo assim ser um líder e não ser omisso. A Bíblia vai dizer que Moisés era o homem mais manso da terra. Amém? E ele pôde exercer um cargo de liderança. Porque mansidão tem a ver muito com obediência. Amém? O Senhor dá uma instrução e aquela pessoa prontamente obedecer. E também, sim, tem a ver com uma pessoa que é facilmente difícil de tirar a paciência dela. Aleluia. Continuando no texto, o dicionário Vine comenta: deve ficar, portanto, perfeitamente entendido que a mansidão manifestada pelo Senhor e a recomendada ao crente é fruto do poder. O Senhor era manso, porque tinha recursos infinitos de Deus à sua disposição. A mansidão é a atitude certa de receber a palavra. Vamos lá para Tiago, capítulo 1. Aleluia, obrigada, Jesus. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21, vai dizer: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Amém? Então nós precisamos receber a palavra com mansidão, sem resistir à palavra. Acolher ela em nosso coração, porque ela é poderosa para salvar a nossa vida. Amém? Se você, um exemplo, se você é uma pessoa que é muito tendenciosa a pensar negativo, só pensa negativo, nada vai dar certo para mim, eu estou fazendo isso, mas não vai dar certo.
não vai dar certo, tenho sempre uma tendência a pensar de maneira negativa. Então, a palavra, quando chega nessa área para salvar a sua alma, vai dizer: ei, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que edifica, é nisso que deve ocupar os nossos pensamentos. Amém? Então, o que é isso? É a gente acolher a palavra com mansidão e não resistir. Senhor, me ajude. Me dê sabedoria. Me ajude a manifestar aquilo que a tua palavra está me dizendo para fazer. Ou seja, pensar como Deus pensa. Você já imaginou Deus pensando negativo? Imagina lá Deus chamando a Trindade. Olha, vamos criar um homem aqui, mas vamos ver no que é que vai dar. Não sei se vai sair bom. Imagina só, Deus pensando negativo quando Ele fosse criar alguma coisa. Você é Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você for fazer algo, vai sair bom, vai sair primeira, vai sair excelente. E tenha aí em você a disposição de fazer excelente. Não vá com aquele pensamento, não, vou fazer de qualquer jeito aqui porque ninguém dá valor. Não, faça excelente. Dê o seu melhor. A Bíblia diz que aquele que trabalha de maneira excelente no seu serviço, ele vai trabalhar para os reis. Então, você é quem escolhe para quem você quer trabalhar. Amém? Quer trabalhar com os reis, faça o seu melhor, faça com excelência, faça no padrão divino, que você vai ser colocado para servir aos reis. Amém? Amém? Você está aqui? Levanta a tua mão. Fica de pé. Fica de pé. Eu ainda tenho quase 10 minutos ainda de aula. Não quero ninguém dormir na minha aula. Fica de pé, espreguiça aí. Toca lá no dedão do pé. Amém? Aleluia. Espreguiça aí. Domínio próprio, a gente vai ver esse fruto na próxima aula. Amém? Pode sentar. Pode sentar. É só para botar a preguiça para correr. Aleluia. A mansidão, ela deve ser manifestada pelo cristão. Amém? Não adianta você dizer: ai, mulher, eu sou uma pessoa tão mansa. Olha, tu nem sabe. Eu sou tão mansa. Sabe? Mansidão é pessoa. A Bíblia diz que ela precisa ser manifestada. Precisa ser reconhecida pelo próximo, por quem convive com você. Seus parentes precisam te conhecer como uma pessoa mansa. Amém? Amém? Vamos abrir lá em Tiago capítulo 3. Passa aí uma página. Tiago capítulo 3, versículo 13. Amém? Todos acharam? Tiago 3,13 vai dizer: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Amém? Aleluia. Então a mansidão ela precisa ser manifestada pelo crente. Vamos lá para Colossenses. Você gosta de abrir Bíblia? Cada vez mais nós vamos nos tornando íntimos dessa palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Nós precisamos nos revestir desses atributos. Aleluia. Sabia que até para corrigir não se corrige na ignorância? Diga amém. As crianças digam amém. Os filhos digam aleluia. Abra lá em Gálatas capítulo 6,
versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejais também tentado. Amém? O que é que Paulo quer dizer aqui? Aquela pessoa que vai corrigir, ela precisa estar atenta para que a correção seja feita com mansidão. E o versículo vai dizer, olhando para ti mesmo para que não sejais tentados. Por quê? Toda pessoa que vai corrigir, ela é tentada a corrigir na ignorância. Né? Então, o espiritual, ele vai dizer, vós que sois espirituais. Então, o espiritual, aquele que está no fruto, ele tem toda a capacidade de corrigir na mansidão ali, na fineza. Nós, mulheres, corrigir no salto, sem descer do salto. Amém? Então, nós que somos espirituais, podemos. Agora, minha gente, se a gente entrar na carne, se nós for carnal, nós corrigimos na ignorância. Quer ver o momento de corrigir? É no momento de trânsito. Quem não cresceu nessa área, bota logo a boca para fora. Ei, o errado é tu, tá vendo que eu tô certa, vem pra mim. Ou é só comigo? Amém? Então nós estamos crescendo, né? De fé em fé, de glória em glória, amém? Nós não podemos nos acomodar. Aleluia. Deus ensina o caminho aos mansos. Abre lá em Salmos, capítulo 25, nós vamos estar finalizando esse fruto. Salmos, capítulo 25, versículo 9. Vou encerrar com esse versículo. Eita, glória, tem até... versículo 9. Diz assim, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Então Deus, Ele ensina aos mansos. Amém? Ele vai guiar o caminho dos mansos. Então que a gente tenha um coração manso para andar com Deus todo o tempo. Amém? Você foi abençoado?